of my jelly roll. Well, how about your shortening bread? Oh, wouldn't give you a piece of pie to save your soul. I guess that's what you said. My ma told me today, when she went away, To buy groceries. to be a good boy, she'd give me a toy, 'cause I'm my mama's pride and joy. There ain't no use of anyone to keep hanging around. Maybe I'm waiting on your mom. You don't know my ma, she'd really... Olá pessoal e sejam bem-vindos a mais um episódio do Cassalho Podcast. Eu sou Eliezer Rezende, falando de Pouso Alegre, Minas Gerais. E eu sou o Bruno Rocha, falando aqui de Guarulhos, São Paulo. O Og, infelizmente, hoje não vai poder participar aqui ao vivo conosco, mas ele, como sempre, já deixou aí a sua participação nas perguntas. Então, durante aí o episódio, vocês vão também estar contando, não só com perguntas nossas, mas também do Og. É isso aí, bom, então deixa eu já apresentar aqui, né, a nossa convidada de hoje no Castalho. Ela é Full Stack Programmer, daqui a pouco ela vai explicar para a gente o que significa isso. Ela tem mais de 10 anos de experiência, já trabalhou na IBM e atualmente ela é developer no Citibank. E ela é uma das pessoas, com certeza, aí mais influentes na comunidade de JavaScript no Brasil, né? Então, acredito que quem é de JavaScript aí já conhece, dispensa qualquer apresentação, quem já foi nos eventos, já viu ela palestrando por aí. Então, ela é palestrante, organizadora de eventos também, né? E ela é autora de 7 livros, não é brincadeira não, são 7 livros, imagina só. Se escrever um livro só já dá trabalho, imagina só escrever 7, né? E ela também, além disso, tem um canal de cursos gratuitos no YouTube sobre Java, Angular, JavaScript e vários outros tutoriais. Então, é um enorme prazer ter você aqui. Seja bem-vinda ao Castalho Podcast, Loiane Groner. Opa, pessoal, boa noite. Obrigada aí pela introdução, Bruno, e obrigada também pelo convite. É uma honra aqui, um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. O pessoal aqui no chat também já falou que está contente de ter você aqui conosco. Bom, então aqui para começar, vou fazer uma pergunta que a gente costuma fazer para todo mundo que vem participar. Acredito que você já deva ter respondido isso várias vezes, mas vamos lá. Como que você conheceu a área de TI e como que você iniciou na carreira de desenvolvimento de software? Bem, eu fiz faculdade de ciência de computação, né? Eu comecei a fazer faculdade em 2004, me formei em 2008. Quando não existia toda essa informação que a gente tem hoje, né, YouTube, né, você pesquisar sobre as profissões que você pode escolher, né, para você ter uma carreira. E eu sempre gostei muito de matemática, física, né, nunca tive muita dificuldade nessa área, só que o meu sonho era fazer direito, né, então eu queria me formar em direito, ser advogada e depois prestar um concurso e, né, chegar a um cargo de juíza. Só que chegando perto do vestibular, eu achei muito chato ficar decorando um monte de data, né? Aqueles detalhezinhos de história que você tem que saber para o vestibular. E aí eu decidi, vou fazer alguma coisa na área de exatas. É mais fácil para poder estudar, né? Números não tem muito o que pensar. Ou é ou não é, né? Ou você sabe ou você não sabe. Na hora de escolher o curso, falei, o que eu vou fazer? Eu não era muito chegada no título de engenheira, né, de engenharia. Falei, ciência da computação parece legal, eu gosto de computador, então vou fazer ciência da computação, né? Tudo a ver, nem sabia. E para mim, eu iria aprender a consertar computador. Lembrando de novo que a gente não tinha, né, esse monte de informação que a gente tem hoje. Então, não tinha como pesquisar. Internet era uma coisa muito cara para se ter dentro de casa naquela época, né? Era da época ainda da internet de escada, que você só conectava no fim de semana. Internet a cabo, né? O 128 kbps era uma coisa muito cara. E fiz ciência da computação. Chegando lá, aprendi os algoritmos, né? No início teve um pouquinho de dificuldade para poder aprender, mas depois que você pega, né, o jeito como funciona, o que é um algoritmo, passo a passo, eu acabei gostando e durante a faculdade eu consegui também meu primeiro estágio com desenvolvimento Java. Eu não sabia Java totalmente, né, eu sabia bem básico de Java que eu tinha aprendido na própria faculdade. A gente tinha também um grupo de estudos fora do período da faculdade, à tarde. E com isso foi o suficiente para eu conseguir meu primeiro estágio e foi assim que nessa área aí de desenvolvimento. Bem legal. E aí eu vou deixar a dica aqui, né, para a gente não
não ficar nesse tema por muito tempo e aproveitar o tempo aqui para as várias outras perguntas. Tem uma entrevista bem legal que a Loiane deu recentemente, acho que é no site chamado Training Center, onde ela conta essa história aí com mais detalhes, né? Eu dei uma lida aí esses dias, então depois a gente até põe o link aqui. E um abraço aí pro pessoal do Training Center, que é uma galera que está fazendo um trabalho bem legal lá, divulgando o pessoal e fazendo entrevistas também em texto. Então, depois a gente coloca aqui o link. Bom, Loiane, já que você falou como é que você começou, né? Que você queria fazer direito e de repente mudou de carreira e entrou aí na área de TI, né? Isso já tem um tempo, a gente sabe que a comunidade, ela... inclusive no episódio 99 do Castalho, a gente mencionou aqui um artigo que foi publicado pelo Wall Street Journal, né, onde tem vários relatos de programadoras do Facebook, onde elas dizem que elas sofrem preconceito lá dentro do Facebook, e onde elas dizem que elas têm dificuldade de assumir cargos de liderança, e principalmente de ter os code reviews, né, os pull requests delas aceitos, né? Então eu queria saber de você, né, o seguinte: você já sofreu algum tipo de dificuldade por ser mulher na área de TI? Já sofreu algum tipo de preconceito? E como que você acha que está o cenário atual? Isso está mudando, está melhorando? Qual que é a sua opinião a respeito? Eu nunca sofri nada muito grave, né? Como a gente vê o relato dessa menina no Facebook, teve o relato também das meninas na Uber, né? Foi até uma situação bem complicada, bem feia, digamos assim. Então, nada naquele quesito. Até hoje eu dei muita sorte de trabalhar em empresas que sempre foram muito inclusivas, né? Então, nas empresas que eu trabalhei, nunca sofri nenhum tipo de preconceito. Agora, sempre tem aquelas pequenas coisinhas do dia a dia. Você lida com comunidade, né? Sempre acabam tendo aquelas pequenas piadinhas que às vezes a pessoa acha, não faz por mal, né? Acha que não vai fazer nada, mas um tempo, quando você vai convivendo muito com aquilo, começa a te incomodar um pouco, né? Acho que essa é uma coisa, existem vários programas muito legais lá fora e aqui no Brasil também, a gente tem vários grupos de meninas que lutam, né, que militam pela questão de trazer mais meninas para a área de tecnologia, para manter meninas na área de tecnologia, né? Tanto programa de incentivo, quanto também programa de capacitação para que mulheres fiquem também na área de tecnologia. Mas a questão também de você manter essas mulheres na área é conseguir a questão do respeito, né? Acho que a palavra principal aqui é o respeito. E quando você trabalha num ambiente onde as pessoas se respeitam, independente do que você acredita, né? Independente de cor, religião, de sexualidade, né? Ou de gênero, né? Eu acho que você consegue levar a sua vida normalmente. Mas é uma luta, né? É uma coisa que a gente não vai conseguir do dia para a noite. Tem um outro estudo, eu não lembro agora de onde, mas estima-se, né, que se a gente continuar lutando pela essa questão de equidade de gênero, né, da questão de respeito entre os gêneros, daqui a 3 gerações é que a gente realmente vai ter um resultado. Então, é uma coisa a longo prazo. Interessante. Isso é um estudo assim que ele é interessante porque se você for pensar proporcionalmente, 3 gerações não é também um tempo tão grande para ocorrer mudanças sociais, né? Existiram mudanças sociais que demoraram muito mais tempo para acontecer. Então eu quero aproveitar e mandar um abraço também para as meninas do PyLadies, né? Como aqui no Castalho a gente está muito junto aí da comunidade Python, elas vêm fazendo um trabalho sensacional. E só mais uma perguntinha, tem algum grupo assim, tipo de JavaScript aqui no Brasil, que dá uma motivação, um apoio? Você sabe se existe um JavaScript Ladies ou coisa assim? Programa chamado o JS for Girls, né, que é um treinamento, existem várias cidades, que você, né, tem as meninas e as meninas vão para poder aprender. E tem também nessa área o Makers Code, que é da Cíntia, ela tem um meetup, então todo mês ela faz hangouts, né, dando curso também, ela foca muito também nessa área de programação para web, né, HTML, CSS e JavaScript. Inclusive está disponível aqui no YouTube também, se alguém tiver interesse. Maravilha. A gente está vendo aqui, a gente tem a participação, acho que
a primeira vez que a gente vê uma mulher participando aqui no chat, que é a Annelisa, então vou ressaltar aqui, até comentei aqui agora há pouco que eu estava dando uma olhada nas estatísticas e por volta de 3% do público que assiste o Castalho Podcast, que embora ainda não seja um canal muito grande, acho que já é um número expressivo, temos aí por volta de 250 inscritos, apenas 3% do pessoal que nos assiste são mulheres. Então, pedi aí para o pessoal deixar uma dica que quem quiser ou recomendar alguém para estar vindo aqui, se o pessoal quiser vir divulgar o trabalho, assim, pode ficar à vontade que a gente dá o nosso apoio aqui. Bom, Posso passar uma listinha também de mulheres para vocês, hein? Só mulher fera. Maravilha, a gente vai pegar aí depois nos bastidores. Obrigado. Bom, continuando aqui, você geralmente se apresenta, né, como Full Stack Developer. A gente vê aí muitas vagas e anúncios de trabalho que descrevem a vaga como sendo necessário isso. Lógico, isso aí vai variar um pouco de empresa para empresa, assim como os títulos, né? Mas na sua opinião, o que faz um desenvolvedor ser full stack? Quais, assim, seriam as responsabilidades, as tecnologias e os skills que a pessoa precisa ter para que ela assuma uma posição neste cargo? Full stack, para mim, é um nome bonito, né? Um cargo bonito para aquele desenvolvedor faz tudo, né? É a tal da padoca, né? O que você quer hoje? Você quer um pastel, quer um pãozinho na chapa? A gente entrega o que for necessário. Mas, basicamente, o que a gente vê muito por aí é desenvolvedor full stack ser desenvolvedor back-end quanto desenvolvedor front-end. Para mim, pessoalmente, vai um pouco mais além disso, que você tem que saber trabalhar também com a parte de banco de dados, né? Ter um conhecimento da parte de banco de dados, tem que saber também se virar com a parte de servidor, ou seja, você tem que entender todo o ciclo de vida do que você precisa para colocar uma aplicação em produção, né? Desde da primeira linha de código que você vai escrever até a aplicação estiver rodando em produção. Então, é isso que eu entendo por ser full stack. E full stack, para mim, também não é uma coisa que você escolhe ser. Eu quero ser desenvolvedor full stack. Para mim, é um caminho natural. Ou você começa desenvolvimento com front-end e depois, naturalmente, você tem a necessidade de aprender a desenvolver também a parte de back-end para você ter esse ciclo completo. Ou você começa a carreira com desenvolvimento de back-end, depois, naturalmente, né, se você estiver trabalhando principalmente com a parte de web, você vai para essa área de front-end também. Tá bacana. Eu acho que agora ficou mais claro, né? Para quem aí não entendia muito bem como é que funciona. Eu acho que aí a dica que você deixou normalmente você não vai saber tudo a princípio, seria uma evolução dentro da carreira. Então, se você está começando a programar, não tente aprender tudo de uma vez só, tenta focar talvez no front-end ou então no back-end, daí vai evoluindo. E aí, só voltando ao parênteses que eu tinha feito, a Annelisa, que está participando aqui conosco, ela comentou que ela faz parte do podcast que chama Pode Programar. Então, a gente vai deixar o link aqui no show notes para que vocês possam conhecer lá. Temos também a Thalita, que está participando aqui, e tivemos várias sugestões aqui de grupos de mulheres na área de TI, então a gente vai tentar ir agendar com todo mundo. Legal, bacana. A gente precisa realmente colocar mais. A gente entrevistou várias mulheres aqui no Castalho já, mas a gente precisa entrevistar mais mulheres da área de TI em geral, não só programadoras, tipo gerentes de projeto, Scrum Masters, tipo de todas as áreas, né, para a gente dar realmente entrar nessa questão da diversidade assim, e o espaço está aberto aí para todo mundo, e o Castalho é isso, a gente fazer entrevista tanto voltado para a tecnologia, mas também voltado para a pessoa. Bom, eu vou pular agora para o próximo tópico que a gente tem aqui, que é o seguinte, eu sou do tempo que o front-end era aquela coisa chamada JavaScript e jQuery, né? Faz tanto tempo isso daí que ninguém mais nem lembra que esse negócio chamado jQuery existe, né? Quando eu conheci a Loiane nos eventos, né, no TDC, a Loiane tinha um foco bastante voltado para Java, né, para back-end. E eu percebo que de alguns anos para cá o seu foco mudou, né? Você agora ainda trabalha, como você já falou, né, full stack, trabalha também com back-end,
mas a maior parte da sua atenção está nas ferramentas de front-end e nessa nova leva aí de frameworks, tecnologias que eu, sinceramente, tenho um conhecimento muito limitado, né? Porque é muito difícil, muito complexo. Então, quem está nos ouvindo e que gosta dessa área de front-end, começando pela parte web, eu queria saber de você, Loiane, o que você indicaria, né, em termos de tecnologias a serem estudadas para alguém que tem o desejo de entrar na área de front-end, já que é uma loucura, né? Você não sabe se você vai para Angular, para Vue, para Elm, é muita coisa. Então, dá uma ajuda para a gente aí, na sua opinião pessoal, o que seria um bom caminho, assim? Começa estudando o quê? Bom, eu acho que a gente tem que começar do começo, né? Nesse caso, a gente começa pelo básico mesmo, pelo básico de JavaScript, de CSS, de HTML, aprende o bem básico, faz aquelas telinhas bem feinhas de início, para depois você conseguir ir evoluindo. Porque isso é uma coisa que você falou, Bruno, é muito interessante, que você falou que você me viu agora um pouco focando mais nessa área de front-end, porque é justamente essa, né, o JavaScript, ele está evoluindo, né, então a parte de desenvolvimento de front-end, ele está evoluindo junto, né, cada dia vai surgindo uma ferramenta, um framework novo, né, agora mesmo já deve ter criado um outro framework que ter sido lançado aí, e fica até complicado para a gente que trabalha nessa área de ficar estudando tudo, porque sai muita coisa nova toda hora. Falo, quando me perguntam isso, estude o básico, estude os conceitos, porque os conceitos, eles são para sempre, né? Você, por exemplo, você vai aprender orientação a objetos. Orientação a objetos, ela pode ter uma diferença ou outra entre Python, ou Java, ou C++, C Sharp, enfim, mas orientação a objetos é orientação a objetos, né? Independente da linguagem que você for trabalhar. E a mesma coisa no JavaScript. Então, foque no JavaScript, no HTML, no CSS, e agora que o JavaScript está evoluindo, foque também na parte da ECMAScript. A gente já tem aí a ECMAScript 2015, já tem a 2016, já, né, tá saindo também, já tem uma nova especificação que vai sair o ano que vem aí, então a ideia é sempre trazer coisas novas todos os anos, né, apesar dos browsers ainda não portarem todas essas funcionalidades, mas existem ferramentas, né, que a gente chama de transpiler, e a gente tem o Babel, aí tem o TypeScript também, que é um superset, né, são coisas novas, coisas que ainda vão ser lançadas no TypeScript, que ainda vão ser lançadas na ECMAScript, e você já pode usar agora também. Então, foque no básico, Web Components. Então, existe sempre essa dúvida, o que eu estudo? React ou Angular ou Vue? Por trás dos panos, todos eles estão utilizando ECMAScript junto com Web Components. Então, né, se você saber o que é um Web Component, se você souber o que é ECMAScript, você pode escolher qualquer um deles para você estudar e você vai conseguir desenvolver, né, você vai conseguir aprender um outro também, né. Começa com o React, vai para o Vue, depois vai para o Angular, então você vai ter todo esse conhecimento e não vai ter essa dificuldade de aprender um framework novo, porque a base do conceito já vai estar ali bem sólida com você. Legal, eu me lembro de outra coisa também, que quando começou a surgir essa nova onda de front-end, acredito, se eu não estou enganado, que foi por conta de um cara chamado Meteor, né? Que é um framework que começou com essa ideia de programação reativa. E aí já liga isso com uma pergunta aqui do Felipe no nosso chat, né? Esses frameworks novos de JavaScript, todos eles implementam mais ou menos esse paradigma aí de programação reativa, né? Acredito que Angular, React, todos eles. E dentre esses aí, qual você acha o mais legal? Qual que você acha que é o mais bacana, assim, na sua opinião pessoal, né? Assim, qual você gosta mais? De Angular, então o Angular é o meu favorito. Mas eu estudei React também, eu passei o ano passado estudando React, começo desse ano, e mês passado eu comecei a estudar o Vue também. Então, assim, você consegue perceber que tem muita coisa parecida um do outro, né? A funcionalidade, a maneira com que eles funcionam ali é um pouco diferente em alguns aspectos, mas no quesito geral, a parte básica ali do framework, eles são muito bem parecidos. E essa questão da programação reativa é bem interessante, que, na verdade, não é uma coisa nova, tem aí cerca de 4 ou 5 anos, né, que começou a ficar mais em evidência, só que o hype mesmo começou ano passado, quando começou a se falar mais de programação reativa e programação funcional reativa.
E no JavaScript a gente tem o RxJS, né, que é o Reactive X, inclusive tem para Python, tem para Java, né, você pode aprender e utilizar com a sua linguagem favorita, não, né, tanto no back-end quanto no front-end, que é bem bacana. E esses frameworks novos, todos eles estão dando suporte também para programação reativa, então uma coisa bem bacana. Olha, gostei. É um assunto que a gente pode falar aqui num outro episódio do Castalho, só sobre essa questão de programação reativa aí, que eu acho que dá muito assunto, né? Para mostrar até uns exemplos aqui. Quem sabe logo, logo a gente não pensa em alguma coisa e convida você de novo para mostrar um exemplo aqui em JavaScript, né? Eu tô bem curioso. Você Opa, falou obrigada. que esse RxDX, né? Que ele também funciona para Python, né? Isso, é o Reactive X. Tá. Eu vou colocar o link no chat aqui também, para o Tá pessoal bom. que quiser aprender. Legal. Mas dá para usar com qualquer linguagem, assim, tem suporte para várias linguagens. E é legal que, né, você consegue trabalhar com multiparadigma. Então, se você tem uma aplicação em Python, por exemplo, que é orientada a objetos, mas uma parte dela você pode deixar reativa. E você pode ter, por exemplo, trabalhando, vamos dizer, com React, ou Vue, ou com Angular. Então, você também consegue ter. No Angular, por exemplo, você tem a programação orientada a objetos, então você consegue trabalhar um pouquinho também com a funcional, e aí você joga o paradigma reativo ali também, então você consegue ter esse projeto multiparadigma. Então, acho que é bem legal, né? Do ponto de vista de desenvolvedor, para você conseguir trabalhar com um monte de coisa ao mesmo tempo, eu acho bem bacana. Legal, é bem bacana e dá um pouquinho de trabalho para aprender, né? Mas é interessante. Com certeza. Bom, agora aqui eu vou puxar um pouquinho mais o assunto, mas aí agora eu vou mudar um pouquinho a área, em vez de ser web, a gente vai falar um pouquinho de mobile, né? Então, a gente teve aqui no episódio 95 que a gente falou da metodologia, eu acho que pode ser chamado, né, de uma metodologia que é o Progressive Web Apps, que aí é a forma que você vai desenvolver a sua aplicação web para que ela seja suportada também nos dispositivos móveis. E aí o pessoal que está iniciando às vezes fica meio perdido, porque a gente tem algumas opções, né? Como o Xamarin, o Cordova, o Ionic, o Corona e alguns outros frameworks aí que já devem existir. Na sua opinião, o que você indicaria desenvolvimento para mobile, no caso? E se você acredita que o modelo de Progressive Web Apps vai dominar sobre as aplicações nativas? Ok, vamos lá. Sobre a primeira pergunta, o que eu recomendo? Eu sempre recomendo você começar por aquilo que você já sabe e tem mais facilidade. Então, por exemplo, se você é um desenvolvedor C#, né, você já tem um conhecimento sobre API, é mais simples você começar com o Xamarin do que você aprender uma outra linguagem para você começar a desenvolver. Né, como, por exemplo, você não sabe nada de iOS, você não sabe nada de Android, quer começar a desenvolver para aplicativos móveis. Então, eu sei C#, então eu vou de Xamarin. No meu caso, como eu já tinha mais conhecimento da parte de web, também você tem que aprender toda a API do Android, né, para você conseguir programar no Android, não é só aprender Java. Então, eu fui para essa área do híbrido, né, do Cordova, PhoneGap, agora a gente tem o Ionic. Na época tinha o Sencha Touch, né, que foi o primeiro, depois tinha o jQuery Mobile. Então, eu fui sempre trabalhando com aquilo que eu tinha mais familiaridade. E, por exemplo, tem gente que sabe React. Então, se você sabe React, vai para o React Native, que vai ser muito mais fácil para você iniciar nesse mundo. Mas se você realmente quer ter uma carreira como desenvolvedor de aplicativos, então eu recomendo que você saiba, né, iOS e Android, porque é uma carreira mais sólida. O híbrido você consegue fazer muita coisa, né, mas no final, quando você quer desenvolver um produto mais complexo, que requer mais funcionalidades nativas, né, por exemplo, eu quero desenvolver um aplicativo de transporte, como, né, desses que existem vários. Você vai desenvolver com um nativo, porque você vai estar ali consumindo muito a API nativa do aparelho diretamente. Então, é melhor você aprender o nativo para esse caso. Aplicações corporativas, que é o nicho de trabalho que eu faço. Então, geralmente, para fazer o acesso nativo, é muito pouco. Então, o híbrido acaba me atendendo. Então, é importante também você saber qual que é o tipo de projeto que você vai desenvolver,
para você conseguir também escolher a sua ferramenta, né? Eu, por exemplo, sendo desenvolvedora híbrida, eu consigo desenvolver um jogo com HTML5, mas vai ser um joguinho mais simples. Mas se eu quisesse desenvolver, por exemplo, um FIFA, né, já teria que aprender algo, né, uma biblioteca para se desenvolver jogos nativamente. Então, tudo depende também do projeto e da área que você vai trabalhar. Legal. E você já chegou a trabalhar alguma vez com essa questão de Progressive Web Apps, dentro de algum desses frameworks que você citou aí? Eu sei que tem muita gente falando disso, porque parece que, assim, o grande problema é as pessoas geralmente não querem instalar aplicativos no celular, né? Obviamente, porque o espaço é consumido e os celulares mais baratos, eles não têm tanto espaço, então a pessoa pensa 10 vezes antes de instalar alguma coisa, e aí você acaba perdendo um usuário, perdendo uma venda, né? Dependendo do que você está fazendo. E o Progressive Web Apps, ele te dá a opção de você abrir no navegador, né? E aí você ter uma parte, né, da aplicação ali web, e se o usuário clicar num botão de ação, por exemplo, né, tipo, eu quero me cadastrar nisso, ele transforma aquilo num ícone ali do seu sistema operacional e traz apenas uma parte básica daquelas das features ali. E aí você fica com um pouco na web e um pouco no dispositivo, né? Você acha que esse é um caminho que realmente vai pegar? Eu acho que tem mercado, né? Como eu falei, depende muito do tipo do aplicativo que você vai desenvolver. Você vai fazer um jogo, você não vai fazer ele com PWA. Mas, por exemplo, eu trabalho para um jornal. Um jornal é uma coisa que dá para você ler online. Mas, às vezes, ficar digitando o endereço sempre que você quer acessar aquele jornal, né? Não é... Você perde um pouco a paciência de ter que ficar digitando toda hora. Então, uma PWA, nesse caso, ela vai cair como uma luva, né? Então, tudo vai depender da necessidade que você tem. Hoje em dia, a gente tem vários aplicativos que a gente olha nas lojas, e são aplicativos simples, que não oferecem nenhuma integração nativa com o aparelho. Então, esse tipo de aplicativo, você facilmente consegue transformar ele em PWA. É importante você abrir, né, a parte de atualização da loja, e você tem lá 100 megas de download, e o desenvolvedor coloca lá, correção de bug fixes, né? Você está fazendo o download de 100 megas só para bug fixes. Então, isso realmente é frustrante do ponto de vista do usuário. Só que a PWA, ela ainda tá nova ainda, né? A gente tem o Google, que está saindo um pouco mais na frente em relação a isso, né, do browser, porque você vai precisar do suporte do browser ali. A gente tem a Apple e a Microsoft também que estão trabalhando nisso. Essas empresas, né, elas nem sempre concordam em todos os conceitos de PWA, que uma PWA deve ter ou não deve ter, mas ainda são conceitos que estão se formando, conceitos em andamento, mas é uma área que vale a pena investir. Se você for desenvolvedor híbrido, por exemplo, então já dê uma olhada como fazer uma PWA, o Angular suporta. A gente tem o Ionic também, que já vem com suporte, e quando você cria o aplicativo, você já consegue fazer PWA, então vale a pena também ficar de olho, porque pode ser um trend de mercado, né, num futuro bem próximo. Bom, maravilha. Eu queria aproveitar antes da gente mudar um pouco o assunto aqui, já que a gente está falando em aprender tecnologias novas, teve uma pergunta aqui do Rafael Neves, que ele pergunta assim, quando você vai aprender alguma tecnologia nova, qual que é a metodologia de estudo que você segue? Se seria assim, dar uma olhada na documentação, ou qual que seria, se existe algo mais, se você faz algum procedimento assim, seu particular? O primeiro lugar que eu sempre vou é no site da tecnologia, né, assim, linguagem ou framework, olha a documentação. Nem sempre a documentação é tão amigável, né, que dá para você ir aprendendo por ali. Então, geralmente o que eu faço é procurar por posts de blog, então sempre tem alguém que vai fazer aquela introdução, né, pelo menos os primeiros passos para você ter um entendimento melhor sobre aquela tecnologia. Hoje em dia a gente tem muito conteúdo em vídeo também, né, tanto no YouTube, você tem Udemy também, além de outras empresas que oferecem esse tipo de... Então, dependendo da pressa que eu tiver para poder aprender uma determinada coisa, eu posso consumir também conteúdo em vídeo.
Livro, até hoje eu consumo bastante livro, então sempre que sai promoção aí nesses feriados, eu sempre compro pelo menos uns 5, às vezes não dá tempo de ler tudo, mas livro também acho bem importante para você aprender os fundamentos. Quando eu acho que eu aprendi alguma coisa, mas eu preciso me aprofundar, eu volto para a documentação, porque, né, como eu falei, se a documentação não for tão amigável assim de início, depois que eu tiver já uma base, vai ser um pouco mais amigável, já vou conseguir ver. E ler código-fonte, né, que nem sempre a gente não está acostumado a fazer isso, mas se for uma tecnologia, né, que está com código-fonte ali disponível, tenta ler o código-fonte, porque ali vai ser o melhor lugar para você realmente aprender né, como funciona tudo ali por trás dos panos. Bacana, gostei das dicas e também tem a parte de criar um projeto, né? Cria alguma brincadeira lá depois, sai quebrando a cabeça, errando e enchendo o Stack Overflow de pergunta, né? Porque você só aprende a hora que você vai lá para o Stack Overflow e faz aquelas perguntas bem idiotas assim que você fala, nossa, depois você volta. Às vezes eu encontro posts meus do Stack Overflow de muitos anos, eu falo, como é que eu pude perguntar um negócio desse, né? E foi assim é assim que a gente aprende. Com certeza. Inclusive, eu tenho um projeto de exemplo, que eu sempre tento fazer aquele mesmo projeto naquela linguagem, que é um projeto que usa um pouquinho de tudo, projeto básico, mas eu tento usar um pouquinho de tudo para poder ver como que eu me sairia desenvolvendo um projeto com aquela tecnologia. Essa é uma dica de ouro, essa aí, realmente. Essa é uma ótima ideia, porque você já sabe os conceitos todos da aplicação e aí você só tem que aprender a tecnologia mesmo. Gostei. Eu vou entrar agora num assunto polêmico, né? Então, vamos lá. A gente sabe que nenhuma tecnologia é perfeita ainda, infelizmente não inventaram ainda a bala de prata, o framework ou a linguagem que resolve tudo e que não tem os famosos whats, né? Os famosos pitfalls, né? E a gente sabe também que você é especializado em JavaScript e que JavaScript é bem famoso por ter vários whats, né? Vários pitfalls, assim, que às vezes você tá lá no console e você fala, não acredito, deve ser bug do meu navegador, eu não acredito que JavaScript me respondeu isso, né? E isso já é uma coisa que a comunidade conhece. Vários desses problemas foram resolvidos no ECMAScript 6 e tem muita coisa que, inclusive no 7, foi incluído, inclusive algumas coisas que foram inspiradas nos generators do Python, né? E de outras linguagens. E agora no 8, né, que é um projeto aí que tem muita coisa nova, bem bacana, que eu já andei lendo, né? Apesar de como você já mencionou, os navegadores demoram um pouco para adotar, a gente tem que usar uns workarounds ali. Mas, enfim, com todos esses problemas aí que o JavaScript, assim como todas as outras linguagens têm, mas focando no JavaScript, eu queria saber de você, essas inconsistências do JavaScript realmente causam algum problema no dia a dia, na produtividade do seu projeto ou na confiabilidade dele? Ou é só um exagero aí por parte dos haters da linguagem? O que você acha? Polêmico. Acho que JavaScript ou você ama ou você odeia, né? Até hoje eu tenho os meus momentos em que eu amo a linguagem, tem outros momentos que eu também me descabelo para poder achar, né, o ponto e vírgula que você esqueceu ali ou não colocou. Hoje em dia a gente já tem ferramentas para isso, né? Mas quantas vezes eu já passei 2, 3 dias procurando bug em código e era um ponto e vírgula que eu tinha esquecido de colocar, né? Então, realmente, isso são essas pequenas coisinhas, né? E também tem, como você falou, os pitfalls, né, internos da linguagem. É o que eu tinha falado antes, quando você estuda bem o básico, é importante você entender bem o básico, saber como que a linguagem funciona, saber quais são essas partes ruins também, né? Tem aquele livro do Douglas Crackford, As Boas Partes do JavaScript, que é um livro bem fininho, né? Que você consegue ler aquele livro em um dia. Então, é importante entender esses pequenos detalhes. Você falou também que a ECMAScript 2015, né, o ES6, ele resolveu algum desses problemas. Algumas opiniões da comunidade, né, algumas pessoas da comunidade também falam que ele acabou introduzindo uns 2 ou 3 novos ali também, né, partes ruins, e aí o pessoal fica meio dividido ainda. Só que hoje a gente já tem ferramentas, né, tem outros meios de você conseguir contornar isso.
né? Então, as coisas que eu não gosto do JavaScript, né, particularmente não gosto da linguagem, eu consigo resolver boa parte delas, por exemplo, com TypeScript hoje, né, que tem a parte de tipagem de variáveis. Isso é uma coisa que me incomoda muito no JavaScript. Tem gente que ama isso, eu particularmente não gosto, eu gosto de ter ali tudo bonitinho, certinho, meu tipo de variável declarado. Né, principalmente essa questão da parte de tipagem, isso acaba levando também a muitos erros, né? Porque quando você vai passar, às vezes, um parâmetro para uma função, você não tem a tipagem, você tá esperando uma string, mas você acaba passando um objeto, talvez ali na hora do desenvolvimento, nos seus testes que você, né, não estou falando do teste unitário, mas aquele teste, o monkey test, né, de você ir no browser e fazer ali manualmente, você está fazendo já um teste que você já sabe o resultado, então não vai falhar, mas talvez quando a aplicação for para produção, o usuário vai usar, aí você tem aquele erro em tempo de execução. Testes ajudam muito, a gente tem o Jasmine também, ferramenta que dá para você... Então, antigamente, era muito mais complicado você trabalhar puramente com JavaScript, né? E hoje em dia você tem várias ferramentas e frameworks que que ajudam nisso, né? Que facilitam muito o seu dia a dia. Só que isso é bom, porque você tem mais base para poder evitar esses erros comuns, mas ao mesmo tempo é ruim porque você tem um monte de ferramenta para poder aprender, né? Então, tem os dois lados. Mas sim, JavaScript é um relacionamento de amor e ódio. Então, dependendo do dia, do problema que você pegar, você odeia, no outro dia você acaba amando a linguagem de novo. Bom, eu não posso dizer muito a respeito de JavaScript porque faz muito tempo que eu não trabalho, nem faço nada com JavaScript. Eu cheguei a brincar um pouquinho, né, na época que o jQuery começou a sair e tal, mas basicamente era aquele negócio que você chamava o alert ainda para poder jogar na tela. Então é bem primitivo assim o que eu conheço. Eu gostaria aqui também de reforçar, né? Nenhuma linguagem ou tecnologia ela é perfeita, ela tem os pontos, né? Onde que ela tem as seus pontos positivos e também tem alguns pontos negativos. É muito difícil achar algo, quer dizer, eu diria que tá para nascer ou talvez nunca vá nascer algo que seja, que nem o Bruno falou, a bala de prata. E aí também aqui no Castalho, né? A gente já fez algumas séries sobre várias linguagens. A gente já comentou aqui sobre Go, sobre Lua, sobre Elixir, e a gente queria saber de você, Loiane, se você, além do Java e do JavaScript, se tem alguma outra linguagem ou tecnologia que atrai o seu interesse. Eu queria muito começar a estudar PHP, mas isso dá para valer também. Eu acho que é uma linguagem que ela tem um mercado grande, né? Então tem muita oportunidade de mercado. Eu vejo muitos projetos muito legais feitos com PHP, né, principalmente na parte do back-end. Então, seria uma linguagem que, né, das linguagens comuns, digamos assim, né, das linguagens voltadas para a web, é uma linguagem que eu gosto muito. Recentemente, né, com esse hype todo de inteligência artificial, data mining, Python também está bem, né, tá bem em destaque aí também. E do mobile, iOS e a API do Android. Também são outras duas coisas que eu gostaria muito de aprender. Mas aprender para conseguir também incluir isso no meu dia a dia como desenvolvedora, né, profissionalmente. Bacana. Então, isso nos leva a uma questão. A hora que você aprender a essas coisas todas, provavelmente nós teremos mais livros da Loiane publicados, né, com mais temas, porque quanto mais ela aprende, mais ela publica livro. Então, a gente já vai entrar nesse assunto agora, que é o assunto dos livros, né? Então, para quem não estava acreditando na hora que eu falei, a Loiane escreveu 7 livros, né? Então, são 7 livros escritos em inglês, né? Com um deles já traduzido para português, editado aqui no Brasil. E aí eu queria que você falasse um pouco aí dos seus livros, de como é essa experiência de escrever tantos livros, né? Então, faz aí a propaganda dos seus livros e já fala para a gente como que é esse negócio de ser escritora. Ok, só uma correção, Bruno. Eu acho que quanto mais você estuda, menos você tem ciência de que você sabe das coisas. É por isso que você continua estudando, né? Cada vez mais.
questão do livro foi bem interessante, acabou ajudando muito na minha carreira também, de modo geral. Eu comecei com blog, né, essa parte de ajudar a comunidade. Eu já fazia parte de um grupo de usuários de Java lá no Espírito Santo, né? Para quem não sabe, eu sou capixaba da Gema. Quando eu me mudei para São Paulo, eu já tinha esse blog em português, mas como eu estava trabalhando numa empresa em que eu precisava utilizar o inglês no meu dia a dia, resolvi também fazer um blog em inglês. Uma vez por semana eu publicava uma parte de um tutorial nos 2 blogs, né? E fazia a tradução de um para outro. E com isso eu consegui o convite para o primeiro livro, né? E escrevi o primeiro livro em inglês. Foi o livro mais difícil, porque literalmente foram quase 6 meses, foram 5 meses e alguns dias que eu praticamente não saí de casa. Então era casa, trabalho, senta, escreve. Eu tinha que pedir para outras pessoas fazerem supermercado para mim, porque eu não tinha tempo nem de ir ao supermercado, né? Então eu pedia para a família poder comprar as coisas. Mas eu aprendi muito, né? O primeiro livro foi uma aula de gerenciamento de tempo, praticamente, né? Porque depois eu já peguei a manha, né? Peguei o jeito de escrever. E os outros foram mais fáceis, porque na semana eu tentava escrever os exemplos, e no fim de semana só fazia a explicação, né? Escrevia mesmo, tentando explicar cada parte do código. Então, foi o jeito que eu achei que ficou mais fácil para eu poder escrever. E depois você acaba viciando, né? Aí você vai um, vai outro. Agora, o último que eu lancei foi ano passado. Esse ano, eu até falei para a editora, olha, eu vou pelo menos 6 meses, eu não vou escrever livro. Tanto que era para eu ter escrito mas não deu certo, e agora eu estou fazendo a revisão desse livro, revisão técnica, então, mas eu já estou com muita vontade de escrever o próximo, só preciso da oportunidade. Maravilha. A gente mencionou aqui no começo do episódio que o Og não pôde participar e ele é uma pessoa assim que gosta muito de ler, e uma das curiosidades dele é a respeito sobre o processo de como escrever um livro, o processo de criação. Então aqui ele deixou algumas perguntas, a gente vai passar aqui por elas, que aí o pessoal que também está interessado, talvez em entrar aí nessa jornada, né? Você já comentou que a primeira vez é sempre mais difícil, mas que depois, se você gosta daquilo, acaba desenvolvendo a sua forma. Mas aí o que a gente vai falar aqui agora são algumas perguntas, né, que o Og deixou, para conhecer um pouquinho mais como funciona o processo seu de escrever o livro. Então, assim, você já comentou que uma estratégia seria escrever, se for um livro técnico, né, no caso, escrever os exemplos e depois tentar explicar aquilo. Mas para que você faça isso, você precisa se trancar num lugar assim quieto, ou precisa ir isso assim num quarto, por exemplo, ou então você precisa ir num lugar, por exemplo, uma cabana nas montanhas, um lugar assim que te traga inspiração. Qual que seria o lugar mais ou menos que você prefere tá escrevendo o livro? Eu não tenho muita dificuldade com isso, né? Até porque onde eu moro aqui, o apartamento, ele é um apartamento baixo e de esquina com 2 avenidas, então tem sempre muito movimento. As aulas eu até perceber uma moto, um caminhão passando de vez em quando, né? Então essa questão de barulho não me incomoda tanto. Então geralmente eu ponho fone de ouvido, música, né? Até para trabalhar também faço isso, e eu consigo me concentrar dessa maneira. De vez em quando, fim de semana, quando é a parte de escrever mesmo, até costumo ir num café, até para sair de casa um pouco, né? Para dizer que está saindo de casa, fazendo um programa diferente. Aí eu levo o marido junto, para dizer que eu estou passando um tempo com o marido também. Mas geralmente é assim. Uma questão interessante, já que o pessoal perguntou sobre o processo de escrita, até quando você vai trabalhar como editora, né? O Bruno também escreveu livro já, tem livro de Python, não é, Bruno? Inclusive Então, pela mesma editora, né? A Pact. Foi mais ou menos na mesma época, foi em 2012, né? Que eu escrevi o primeiro livro de Python e Web, mas foi um trabalho tão grande que eu não consegui dar conta de continuar. Tenho planos, mas por enquanto não estou conseguindo. Eu sei que é um trabalho muito grande. Então, geralmente quando você vai trabalhar com uma editora, e até o pessoal que está pensando também em publicar o seu próprio livro, eles pedem, a primeira coisa é o que chama
é o que eles chamam de outline, né? Que é quais são os capítulos que você vai colocar no livro, o que cada capítulo vai ter. Então, por exemplo, o capítulo de introdução. Então, vou escrever um livro de Python. Então, o que eu preciso instalar no meu computador, se eu preciso configurar uma variável de ambiente ou não, qual IDE que você indica para a pessoa utilizar, né? O IDE que é mais fácil, então, essas coisas básicas. Então, o segundo capítulo, por exemplo, vai ser um Hello World. Então, quais são os passos para você criar um projeto na IDE, para você escrever o código, explica o código, como é que você executa aquele código. Então, você vai colocando todos esses detalhes no seu outline. Você pode fazer isso no Word, Markdown, enfim, cada editora tem a sua própria forma de trabalhar. A quantidade de páginas, né? As pessoas, às vezes, pensam que o autor tem total liberdade, mas a editora, né, ela vai vender o livro, então eles têm mais ou menos um preço que eles podem vender, e com isso o custo também de produzir o livro, então geralmente eles limitam o número de páginas também. Então você tem que colocar a estimativa, e se você realmente for fechar o contrato com eles, eles vão pedir também um planejamento, né, de quando vocês podem entregar os capítulos, e eles levam isso ao pé da letra, não é uma estimativa, né, geralmente eles te cobram bem naquela data. Mas é isso, então você ter todo o planejamento do livro, o que cada capítulo vai ter, né? É legal que você, se for um livro técnico, né, de framework, tecnologia, ter bastante exemplos, então isso é uma coisa que o pessoal gosta muito. Se for um livro orientado a projeto, melhor ainda. Foi o tipo de livro que como autor, eu percebi que é o que o público gosta mais, né, dependendo se a linguagem permitir. Então, isso é uma coisa muito importante também de se ter em mente, e muitos exemplos práticos, né, você colocar o passo a passo, você colocar também screenshot, né, tirar uma captura de tela do resultado, para mostrar, né, não ter apenas o código, mas para mostrar também. Então, essas acho que são as dicas mais legais que eu poderia dar. Então, ter esse documento, se a editora não te conhece, tenta já ter 1 ou 2 capítulos escritos para eles poderem avaliar, né, como que é a sua escrita, como você explica a sua didática, e torcer para fechar o contrato. Legal, então pelo que você falou aí, eu percebi que para você escrever um livro, né, você tem que meio que ter talentos de roteirista. Mesmo que o livro seja técnico, você tem que escrever um roteiro, né? Isso é interessante, que esses dias eu estava até vendo isso, tem alguns vídeos no YouTube que ensinam técnicas, né, de como escrever um bom roteiro, início, meio, fim, coisas importantes. E aí me veio uma dúvida, né, que na verdade é também uma das dúvidas que o Og colocou aqui na lista de perguntas dele, que é o seguinte: você já pensou em escrever um livro não técnico? Uma ficção ou um livro de outro assunto que não seja programação, desenvolvimento? Olha, eu acho que quando eu era adolescente eu tinha mais criatividade para essas coisas. Depois que você entra para a área de TI, você é meio que sugado por esse mundo e você só pensa em tecnologia, né? Mas eu acho que hoje eu não teria criatividade suficiente. Meu marido começou a escrever de fantasia medieval, com orcs, elfos. Ficou até legal, ele escreveu uns 3 capítulos, mas eu, sinceramente, não teria criatividade para fazer isso. Legal. Bom, e a outra pergunta que o Og deixou aqui, né, é se você tem algum escritor que você se espelha, assim, que você meio que tentou se inspirar e pegar o estilo de escrita, o estilo a forma como esse escritor, se você pode citar se existe algum escritor que você se inspirou bastante para adquirir o seu estilo, né, de escritora. Olha, são muitos, viu? É. Acho que a maioria dos livros que eu li quando eu estava na faculdade, enquanto eu estava aprendendo, né, as tecnologias, principalmente a parte de orientação a objetos, né, para você achar um livro que você consiga realmente entender, para cair a ficha do que realmente é orientação a objetos, o que você precisa daquilo tudo. Java, tenho da Kathy Sierra, o meu estilo não é bem o estilo dela, mas eu gostava muito da maneira com que ela explicava. Ela foi autora, acho que de uns 2 livros da série Abra-Cabeça, mas para mim a Abra-Cabeça hoje em dia é muito lento. Acho que quando eu era mais nova, iniciante, era um livro bom. Para mim hoje eu não tenho muita paciência mais de ler aquele estilo de livro, mas foi bem legal. E tem os autores dos livros de Sencha, da Manning, né, que quando eu comecei só tinha o livro dele,
Então, eu gostei muito da maneira, só que era um livro mais de conceitual, não era um livro tão prático. E quando eu comecei a escrever para Pact, eu comecei a comprar uns livros deles também, e eu gostei muito do formato deles, que era um formato mais prático. Então, acho que foi da própria editora, né? Não necessariamente de linguagens que eu estudei e tal, mas dos livros que eu vi para poder ver a metodologia que os outros autores estavam usando, que ajudou bastante. Bom, bacana. Antes de seguir aqui para o próximo assunto, né? Teve um pessoal aqui no chat que comentou que te segue lá no seu canal no YouTube, os seus cursos, né? Tem o seu site também. A gente vai deixar os links aqui para todo mundo que tiver interessado em aprender um pouquinho mais aí com você. O site, só para mencionar, é o loiane.training. Então, eu vi lá, acho que todos os cursos que tem disponibilizados lá são gratuitos, então tem bastante conteúdo. Só que como a gente vem falando no episódio todo sobre coisa técnica, que a gente gosta sempre de estar conhecendo um pouco mais das pessoas, né, que a gente entrevista, eu queria saber o que você gosta de fazer quando não está escrevendo livro ou quando não está escrevendo JavaScript ou Java ou qualquer outra coisa relacionada à área de tecnologia. Você tem algum hobby? Quais são, assim, suas atividades extra área de tecnologia? Tem algumas coisas que eu gosto de fazer. Acho que a primeira delas é viajar, mas aí entra a questão de orçamento e tempo também, né? E nem sempre você tem tempo e orçamento. Mas sempre que possível a gente tenta viajar. O Bruno também, eu sempre vejo as fotos dele, ele gosta bastante de viajar também com a esposa. Gosto de passear, às vezes, parece uma coisa meio sem graça, né? Mas você ir ao parque, poder ver pessoas, você fica tão, né, enclausurado no home office, só vendo a parede, é você e o computador e as paredes e mais ninguém. Então, às vezes, fim de semana é gostoso você, pelo menos, sair para andar ao ar livre, ver outras pessoas também. Jogo World of Warcraft, mas esse daí também é meio ligado a, né, computador, então você fica sentado ali também, você sai do trabalho, mas abre o jogo para se divertir um pouco. E eu pratico natação também, né, para não dizer que eu sou 100% sedentária. Então, pratico natação também, é o esporte que eu mais gosto. Bem legal, eu compartilho de boas coisas aí, eu gosto de viajar também, de ir ao parque, gosto muito de ficar olhando, vendo, tipo, sair assim e passear, é uma coisa bem legal, assim, sem rumo, eu acho bem interessante. Também gosto muito de cachorro, né, tenho vários cachorros e gatos, e eu já vi foto do seu cachorro, é bem da hora ele. O Eliezer também, recentemente, também tá com uma cachorrinha aí, então não tem jeito, o animal acaba cativando todo mundo uma hora ou outra na vida, né? A única coisa que eu não compartilho com você é o videogame, né? Porque pode parecer estranho, né? Eu sou da área de TI desenvolvedor, mas eu não tenho talento nenhum para jogar, nem Pac-Man, né? Não jogo nada. E também não assisto essas coisas nerds de quadrinhos, mangá e super-heróis. Então eu sou uma fraude dentro do movimento nerd. Bom, e infelizmente a gente está chegando nos momentos finais aqui do episódio, né? Foi uma conversa bem legal, muita coisa que a gente também queria ter perguntado, não conseguiu porque não cabe, né? Mas fica para uma outra entrevista. Mas aqui no Castalho a gente sempre termina com o nosso tradicional top 5, né? Então, às vezes a gente pega as pessoas um pouco de surpresa, mas é bem tranquilo o top 5 e a gente vai perguntar para você aí algumas coisas, não precisa ser 5, né? O nome é top 5, mas você pode citar 2, 3, 4, quantos você quiser. E a gente vai querer saber primeiro de você, Loiane, quais são os filmes que marcaram aí a sua vida, que são importantes para você. Não precisa ser nada novo. Assim, o que você acha legal? Se você precisasse indicar para mim agora para eu assistir alguns filmes, o que você indicaria? Os filmes nerds, hein? Então vamos lá. Senhor dos Anéis, com certeza. Versão estendida, né? Porque tem mais detalhe. A versão que foi para o cinema cortou bastante coisa importante dos livros, principalmente o segundo filme. Star Wars, outro nerdzinho. Não é assim aquela produção cinematográfica, né? Mas diverte muito. É muito legal. É meio nostalgia e infância. Lembra bastante, então eu curto bastante. Eu gosto muito de desenho animado da Disney, então os filmes da Disney curto bastante também. E tem
Filme romântico, comédia romântica, são os que eu mais gosto de ver também, que é aquele para você esquecer, né? Para você esvaziar a cabeça e só curtir, aproveitar, e você sabe que vai ter um final feliz. Oh, maravilha. Eu vou passar aqui para o próximo assunto, né? O que que você gosta de ouvir aí quando você está ou no seu momento de jogar World of Warcraft, ou então escrever código, ou então relaxar um pouquinho? Lembrando aqui, não sei se você sabe, mas a gente tem uma playlist lá no Spotify. Então, todo mundo que vem aqui, participa e deixa uma indicação de música, a gente pega uma delas, ou até três. Na verdade, a gente, se você quiser falar, ó, essa aqui vai lá para playlist, a gente depois adiciona lá e deixa a sua marca lá também na playlist. Eu curto muito metal, principalmente power metal, né? Metalzão. Bandas favoritas, Avantasia, né, que é um projeto do Tobias Summit, acho que é o meu favorito, assim, do metal. A própria banda do Tobias Summit, o Edgar, eu curto bastante. Tem o Angra, né, que é a banda brasileira também, acho muito bacana. De todos os vocalistas que já passaram. Metal com vocal feminino, curto muito, e aí existem mais de 10 bandas, então tem aí, tem o Nightwish, né, com as 3 vocalistas também, o After Forever, né, que é com a Flor também, Within Temptation, que é um pouquinho mais leve, então quando você quer descansar um pouquinho, Within Temptation, e fora de metal, só tem uma diva, que é a Celine Dion. Então, tirando a Celine Dion, metal. Muito bom, eu compartilho de tudo isso, menos da Celine Dion, que o resto eu gosto bastante. E, poxa, Loiane, fã de Senhor dos Anéis e não citou Blind Guardian? Não pode, né? Blind Guardian é do coração. Não, Blind Guardian é uma banda especial que eu conheci o meu marido por conta do Blind Guardian, Olha então... Só. Essa é uma banda que a pessoa que Blind... gosta de Senhor dos Anéis tem que ouvir, né? Tem que estar ali sempre ouvindo. Bacana. E aí, agora vamos passar para os livros, né? Você pode falar de livros técnicos ou não técnicos, a sua escolha. Indica aí para a gente alguns livros aí que você gosta muito. Vou falar de livro não técnico, porque livro técnico são muitos. Já citei Senhor dos Anéis, então, cara, Senhor dos Anéis é uma obra clássica. Se você não leu, você tem que ler. Né? Acho que todo ser humano precisa ler Senhor dos Anéis. Tem os livros do Game of Thrones agora também, né? Esperando o autor escrever o último livro antes de terminar o seriado, mas parece que isso não vai acontecer. Livro mais levinho, Harry Potter, né? Um clássico também, fez muito parte da minha adolescência, então tem Harry Potter. Eu gosto muito de livro assim, de fantasia. O Guia do Mochileiro das Galáxias, né? Mas acho que são 4 livros, não são? 4 livros? Trilogia de 4 livros, né? Eu acho que chega a ser 5, algo assim. 4 ou 5. Então, esse tem muito tempo que eu li também, mas é um livro bem gostosinho também de ler, bem cultura geek, né? Cultura nerd, que é bem gostoso. E é isso, o livro... Eu gosto desses livros de adolescente um pouco também, né? Né, quando eu era adolescente, Crepúsculo, né? Vou passar vergonha aqui agora. Mas o Crepúsculo, que é uma leitura bem levezinha também. Né, mas, de preferência, esses que eu já citei. Esse Crepúsculo você deixa de fora, mas é gostoso também de ler uma coisa mais leve. Bom, a gente está vendo aqui que tem algumas perguntas ainda surgindo, mas infelizmente o tempo acaba sendo um pouco nosso inimigo aqui. A gente tem muitas outras coisas que a gente gostaria de falar com você, Loiane. Mas eu acho que para esse episódio é isso. Muito obrigado de novo por ter aceito o convite, por ter participado aqui conosco. Antes da gente terminar aqui, eu gostaria de deixar um espaço para que você deixe uma mensagem, que você queira divulgar algum dos seus trabalhos, projetos, planos, eventos e tudo mais. O espaço é todo seu agora. Eu que agradeço vocês pelo convite, realmente, muito obrigado. Acho muito legal esse tipo de podcast, assim, meio técnico, né? Um pouquinho pessoal no final, para lembrar que a gente também é gente, né? Que atrás de uma pessoa ali nerd, que só pensa em código, né? Tem uma pessoa normal, então muito bacana isso. E eu vi que tinha bastante gente que é iniciante, né, nos comentários, então deixar uma mensagem para eles, né, que não
pessoal que está entrando agora, então não se desespera, né? O mercado de tecnologia, por mais que você abra uma vaga de trabalho e você tenha ali 200 requisitos, né, de várias tecnologias, vai aprendendo no seu tempo, com calma, não precisa aprender todas as linguagens do mundo, né? Como o Bruno falou ali antes, foca em uma, né? Seja na parte de front-end ou back-end, dê uma olhada naquela que você acha que vai gostar mais, depois foca o aprendizado nela para você iniciar a sua carreira. Não tem problema depois também você trocar de linguagem, você quiser dar um outro rumo para sua carreira. A gente tem muitas oportunidades e muitas áreas, né? Tem área nova surgindo aí sempre, né? A gente tem essa parte agora de inteligência artificial, que está bem alta, essa parte de realidade virtual também, né? De hologramas agora também, que pode ser uma oportunidade nova de carreira. A gente teve o desenvolvimento mobile, né? Com os smartphones, que parece que foi ontem, né? Pra gente, assim, quando surgiu o primeiro smartphone, o primeiro iPhone, está fazendo esse ano aí 10 anos. Então, uma carreira super nova também na área, tem muita coisa para a gente poder evoluir. E é estudar sempre, né? Então, sempre tira um tempinho aí no seu feriado, ou na sua noite, no seu fim de semana, para tentar estudar uma coisa nova. Claro que não precisa virar um expert, mas pelo menos para saber aí, ficar de olho nas tendências do mercado, né? Para você acompanhar, né? E quem sabe também você dá aquele toque, opa, agora é isso que eu quero para minha carreira, e você focar naquilo. E também, para quem quiser aprender, vou deixar o jabá, tem o canal, né, aqui no YouTube, que é o Loiane Groner, ou procura por Loiane também, que tem os cursos para vocês aprenderem. Então, sempre estou pedindo feedback para o pessoal, que posso melhorar o formato de curso, etc. Então, estou sempre tentando responder os comentários lá também. Então, se quiserem entrar em contato, pode ser pelas redes sociais, ou pelo YouTube também, e a gente está aí, comunidade, para compartilhar conhecimento um com o outro, né, porque assim é que a gente consegue fazer a comunidade crescer. Acho que é isso que é importante. Legal, e aí eu vou deixar mais um recado para quem quiser conhecer a Loiane e fazer perguntas pessoalmente. Tem aí o JavaScript Experience, né, que vai acontecer esses dias aí, e tem também o TDC São Paulo, né, que vai ser em julho, e que a Loiane vai estar lá palestrando e organizando trilha novamente, né? É um casamento com o TDC aí já de muitos anos, e quem quiser conhecer a Loiane é só estar de olho nesses eventos aí. Bom, pessoal, eu quero primeiramente agradecer você, Loiane, muito obrigado por aceitar o convite, por ficar com a gente aqui uma hora conversando e batendo papo sobre tudo isso aí que a gente falou, foi bem legal. Agradecer todo mundo que participou pelo chat, que fez perguntas. Isso é muito bacana, né? Quando tem essa interação toda, e o canal do Castalho está começando a crescer, está tendo cada vez mais pessoas participando, a gente está muito feliz com isso. Então eu quero pedir para vocês que cliquem aí embaixo no inscrever-se, né? Tem lá o subscribe ali, e do lado do inscrever-se tem um sininho para vocês clicar no sininho e receber notificação do nosso próximo episódio. A gente está aqui no YouTube toda quarta-feira, às 8 da noite, então semana que vem, de novo, tem outro episódio aqui, ou vai ter entrevista, ou a gente vai fazer um episódio temático, ou vai ser sobre notícias. Se você quer saber exatamente o que vai ser, entra no castalho.info, que é o nosso site, onde está publicado todos os episódios, com os show notes e com o feed do podcast, né? Se você prefere ouvir em podcast, você acompanha pelo podcast, escuta lá na academia, ou no trabalho, ou no trânsito, que é bem legal o formato de podcast. E lá em cima no menu tem um menu que é o Agenda. Então, se você clicar no Agenda, você vai ver todos os nossos próximos episódios até o mês que vem. Tá lá já agendado, você já vai saber quem é o participante da semana que vem. Se você quiser incluir alguma pergunta ou sugerir alguém, é só colocar o comentário lá embaixo na caixa de comentário, que a gente vai fazer de tudo para incluir aqui a sua sugestão, ou convidar a pessoa que você sugeriu lá. A gente já vai convidar algumas que o pessoal sugeriu aqui no chat, né? Então é isso. Muito obrigado, boa noite para vocês e até o próximo Castalho Podcast na semana que vem. Ma's baking up a stone and her oven is still warm. I know you want it, but you can't have it, and I ain't gonna give you none. You dirty boy. I ain't gonna give nobody none of my jelly rolls. Oh, such a stingy chap. I wouldn't give you a piece of pie to save your soul. How about a Zuzu snap? Her cherry pie is fine,
her layer cake divine. But I'm telling you twice, you can't get a slice unless you're extra special nice. Now there ain't no use of you to just keep hanging around. Oh, pretty please. I love you, but I hate to put you down. Yeah, my jelly roll is sweet. That it is. It sure is hard to beat. Well, I know they want it, But they can't have it. hey, ho, Miss Nellie, I mean my jelly roll. Dibs on the dishpan. I got seconds.